Vamos lá, gente, mais uma resolução de questão. Página 39, questão 1. Ele pede para determinar, para cada caso, qual a variável dependente e qual a independente. Lembrando que isso daqui tem a ver com a ideia de função que nós vimos, que é a questão da variável dependente. Então, verificamos lá que o y depende da existência do x, ou seja, para existir o y, tem que existir o x. Então, por isso que a relação que, por exemplo, antes escrevia y igual a 2x, a relação passou a escrever f de x no lugar de y. Por quê? Indicando que aquilo ali era uma função que depende do valor de x para existir. Ou seja, o y e o f de x acaba sendo a mesma coisa, só uma questão de notação, de indicar que aquela variável é o y, ela depende da existência do x. Então, com essa ideia que nós tivemos de função, ele pede para determinar aqui quais as variáveis dependente e independente. Ele diz aqui a quantidade de energia elétrica utilizada em um mês e o valor da fatura da energia. Então, o que é que acontece? O valor que você vai pagar da energia depende do quê? Do seu consumo que foi utilizado no mês. Então, quem é a variável dependente aqui? A questão da fatura de energia, porque a fatura depende do consumo. Então, a variável dependente é a fatura de energia, a variável independente é a quantidade de energia utilizada no mês. Letra B. Gasto calórico e tempo realizando uma atividade física. Então, o que é que depende do outro aqui? O gasto calórico depende do tempo realizado a atividade física, ou seja, quanto mais tempo você gasta, mais gasto calórico você vai ter. Então, esse gasto calórico depende do tempo de atividade. Então, quem é a variável dependente? Gasto calórico. Quem é a variável independente? Tempo realizando uma atividade física. Letra C. Distância percorrida por um carro e gasto de combustível. Quanto mais a gente percorre, mais a gente gasta. Então, o gasto de combustível ele depende do quê? Da distância percorrida. Então, a variável dependente é o gasto de combustível, a independente é a distância percorrida. Letra D. Total cobrado pelo estacionamento e valor cobrado por hora. O total cobrado pelo estacionamento vai depender do quê? Do valor que for cobrado por hora. Então, o total cobrado pelo estacionamento é a variável dependente e o valor cobrado por hora é a variável independente. Vamos agora para a página 40, questão 4. Ele diz aqui, em quais itens estão representando a mesma função? Ele deu 4 funções aqui e 2 funções está na sua forma do diagrama de flechas e 2 está no seu formato de plano cartesiano. Então, o que a gente quer saber? Tem 2 dessas funções aí que representam a mesma função. Então, vamos lá ver, ó. Quem são os pares ordenados aqui dessa primeira função? Menos 1 e menos 3, 0 e menos 1, 1 e 1, 2 e menos 3. Quem é esse par ordenado aqui? 0 e menos 2, 1 e menos 2, 2 e menos 1. Então, vamos ver aqui se esses dois aqui têm alguma relação com esses dois. Vamos descobrir quais são as letras que estão se relacionando. Lembrando que quando eu falo do A, do conjunto A, são os pontos que eu vou marcar em X. Quando eu falo do conjunto B, são os pontos que eu vou marcar em Y. Então, venho na letra B, eu tenho a coordenada menos 3 em X e menos 1 em Y. Menos 3 e menos 1. Eu tenho nessa relação menos 3, menos 1. Tenho menos 3, menos 1 aqui. Também não. Então, significa que essa daqui não está se relacionando com nenhuma das duas. Venho para aqui e procuro X menos 1. A relação que eu tenho aqui, X menos 1 e Y menos 3. Está aqui, ó, menos 1 em 3. Venho aqui o ponto. Esse ponto é o quê? É 0 e menos 1. 0 e menos 1. Esse ponto aqui é 1 e 1. 1 e 1. Esse ponto aqui é 2 e 3. 2 e 3. Então, significa o quê? Que as letras que estão se relacionando é a letra A e a letra D. Essas duas funções aqui, elas representam a mesma função, escrito em formas diferentes. Vamos lá. Agora a questão 6 da página 40. Então ele deu gráfico aqui
Na letra A, ele pede para saber qual é a variável dependente nessa situação e qual é independente. Na letra B, ele pede para escrever a fórmula que permita calcular o valor gasto de V de acordo com o consumo de C de energia elétrica. E na letra C, ele pede para calcular o valor gasto em reais para cada consumo, ou seja, quando consumir 500 kWh ou 50 kWh, 130 kWh, 165 kWh e 250 kWh. Vamos lá, página 40, questão 6. Ele dá o gráfico aí, vamos entender o que é que está acontecendo no gráfico. Então o gráfico aqui está relacionando o valor em reais e o consumo em kWh. E aqui ele diz o título, ó, gastos com energia elétrica no ano de 2012. E aí ele dá alguns pontos aqui. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, ele diz que ele quer saber qual a variável dependente nessa situação e a independente. A gente já viu isso na outra questão, bem parecido, né? Então ele diz aqui o valor, gasto e o consumo. Ou seja, o valor que você vai gastar de energia, o valor que você vai pagar da sua energia, depende do quê? Do seu consumo no mês. Então, a variável dependente é o valor gasto e a independente é o consumo em quilowatts-horas. Beleza? Na letra B, ele pede para você construir uma função que represente esse gráfico aqui, que represente esse valor gasto em reais do consumo de energia. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá verificar, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar em um ponto qualquer, e fazer e montar uma razão, uma proporção. Então, como assim? Esse ponto que ele deu aqui, ó, de R$14,40 está relacionado com o consumo de 30 kWh. Então, eu vou colocar aqui 30 está relacionado com os 14,40. É isso? Então, lembrando, o 30 é a variável independente e o 14,40 é a variável dependente, ou seja, esse valor aqui vai ser independente. Como é independente, vai ser o x. Então, x, que é a variável independente na função, que é y, depende de x. Então, se 30 kWh eu gasto 14,40, se eu gastar x kWh, eu vou pagar y. E aí, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o famoso produto dos meios pelos extremos. Então, eu vou ficar com 30 vezes y igual a 14,40 vezes o x. O 30 que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, fico 14,40 vezes x dividido por 30. E aí, nesse momento, você pode usar ter o auxílio da calculadora para poder fazer essa divisão aqui de 14,40 por 30, que isso vai dar 0,48x. Para demonstrar, para ficar de acordo com as variáveis que ele está usando, eu vou dizer que vou chamar esse y de o valor gasto e esse x eu vou chamar de o consumo que ele vai ser utilizado. Ou seja, V vai ser igual a 0,48C. Então, aqui já é a letra B. A letra C, ele pede para eu calcular a quantia gasta em reais com um consumo. E aí ele dá vários consumos. E aí a gente vai usar essa fórmula que está aqui, substituir os consumos que ele deu na questão para poder encontrar o valor gasto. Beleza? Então vamos lá para a letra C. Então aqui está a fórmula que a gente acabou de encontrar e vamos substituir esses consumos. Então aqui o valor gasto vai ser de 0,48 vezes os 50 kW. Isso daqui vai dar exatamente R$24. Beleza? Então vamos aqui. Próximo tópico, 130. Então vai ser o valor gasto, vai ser 0,48 vezes o 130. Então 0,48 vezes o 130, eu vou ficar com o valor gasto de R$62,80.
0,40. 165 vai ser igual a 0,48 vezes o 165. Então, 0,48 vezes 165, eu vou ficar com 79,20. Vou para o 250, mesmo raciocínio, vai ser 0,48 vezes o 250, que eu vou ficar com R$120. Então, essa é a sexta questão. Sétima questão agora. Ele diz aqui: no diagrama de flechas está representado a correspondência entre alguns elementos de A e de B. Para que esse diagrama de flechas represente uma função, é necessário que... Então, ele deu o diagrama de flechas, ó. Repare que tem duas impossibilidades aqui para isso daqui se transformar em uma função. Foi, inclusive, duas das possibilidades que eu citei na aula onde eu falei de introdução à função. Então, vamos lá ver. Ele diz que a letra A apenas excluiu o elemento G do conjunto B. O que acontece no conjunto B não interessa para definir se uma relação é função ou não. Então, para a gente definir se a relação é função ou não, a gente olha apenas para o conjunto A. O que acontece no conjunto B vai me dizer uma outra coisa, mas não que essa relação é a função. Então, não é a letra A. Excluir o elemento F do conjunto A e a flecha 3. Excluir o elemento F do conjunto A, beleza, tem que excluir. Por quê? Porque a gente viu que para ser função, a relação ser função, todos os elementos do conjunto A tem que estar associados ao conjunto B. Então, excluir o F tá ok, tem que excluir. E aí ele diz, e retirar a flecha 3. A flecha 3 está aqui. Se retirar essa flecha 3, o C vai ficar sem relacionar com ninguém também. Então, não é essa. Letra C, excluir as flechas 4 e 5. Excluir as flechas 4 e 5. E não retirar o F, também não, porque o F precisa ser retirado. E se eu retirar a flecha 4, ainda vai ficar pior, porque eu vou ficar com a letra D e o F sem se relacionar. Letra D, excluir a flecha 6 e o elemento F do conjunto A. Excluir a flecha 6 está aqui, ó. Vou excluir ela e vou excluir a letra F. Beleza, excluir a letra F, beleza. Excluir a flecha 6, beleza também. Por quê? Porque a definição disse que os elementos do conjunto A têm que estar associados a um único elemento do conjunto B. Ou seja, todos do conjunto A têm que estar ligados a um único elemento do conjunto B. E essa letra E tem que estar ligada a dois elementos, tanto K quanto ao L. Então aqui o necessário é eu tirar uma dessas duas flechas, ou 5 ou 6, na letra D ele disse que é 6, e retirar a letra F. Então a resposta certa é letra D. Vamos lá, mais uma solução, página 41, questão 9. Ele pede para verificar quais itens F correspondem a uma função de A em B, ou seja, ele deu 4 relações e ele quer que identifique quais são funções. Lembrando, para ser função, todos os elementos do conjunto de A têm que estar associados a um único elemento do conjunto B. Então, verifica aqui o conjunto A, todos os elementos estão ligados a um único elemento no conjunto B. Então, a letra A é função. Pode sobrar o elemento B? Pode. Isso não impede de a relação se tornar uma função. O que caracteriza a função é o conjunto A. A letra B, eu tenho um elemento aqui que está ligado a dois elementos do conjunto B. Isso não pode. Então, aqui não é função. A letra C, todos os elementos do conjunto A, ó, estão ligados a um único elemento do conjunto B. Então, aqui a letra C também é função. E a letra D, eu tenho um elemento do conjunto A que não está ligado a nenhum elemento do conjunto B. Então, não é função. Então, logo, as funções são letra A e letra C. Página 46, questão 11. Ele deu a função através do diagrama de flechas e ele pede para determinar a imagem, o domínio e o contradomínio dessa função. Mais uma, página 46, questão 11. Então, nessa questão 11, ele deu o diagrama, a função G representada através do diagrama, e ele pede para calcular a imagem, o domínio e o contradomínio dessa função. Lembrando que quando a gente fala de domínio, a gente fala do primeiro conjunto, que nesse caso é o x.
Quando ele fala de contradomínio, ele fala no segundo conjunto, que nesse caso é Y. Quando ele fala de imagem, são os elementos do contradomínio que estão ligados ao domínio. Então, nesse caso, a minha imagem vai ser quem? Menos 3, menos 2, 6 e 22. Que são os elementos, que estão se relacionando com o meu domínio. O domínio é o conjunto X todo, menos 3, menos 1, 0, 1, 3 e 5. O contradomínio é o conjunto Y todo. Então vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2, 6, 16, 20 e 22. Questão 12, página 46. Ele diz, seja H uma função de A em B, ele deu a conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2, o conjunto B, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, de maneira que H de X é igual ao dobro de X menos 1. Então, na letra A, ele pede para construir o diagrama de flechas para representar a função. Na letra B, ele pede para determinar o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. E na letra C, ele pede para determinar a lei de formação dessa função. Ele deu o conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2, deu o conjunto B, e ele deu uma lei de formação. Ele diz aí que essa lei de formação é que a gente chama de função. Ele diz que a função, a lei de formação, vai ser h de x é igual ao dobro de x menos 1. Só que na questão está descrito, aqui a gente já colocou em notação matemática. Então, teoricamente, aqui a gente já respondeu a letra C, por exemplo. Então, a primeira coisa que você responde é a letra C. Então, aqui está respondido a letra C, que ele pede para determinar a lei de formação dessa função. Ele disse aí, h de x vai ser o dobro de x menos 1. Ponto. Então, ele está pedindo para construir um diagrama de flechas para representar a função h. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai escrever aqui o conjunto A, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos escrever o conjunto B, menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Ele diz que a lei de formação é o dobro de x menos 1. Então, o dobro de x menos 1. Quando a gente fala de A do primeiro conjunto, a gente fala de x. Quando a gente fala de B, a gente fala de y. Então vamos lá. O dobro de menos é como se eu pegasse esses elementos aqui, substituísse aqui e visse qual era o que dava o valor. Então, por exemplo, se eu colocar aqui no lugar de x, colocar menos 1, eu fico 2 vezes menos 1, vai dar menos 2. Menos 2 menos 1 vai ficar sinais iguais, eu vou conservar o sinal e somar. Menos 2 menos 1 vai dar igual a menos 3. Então, esse menos 1 eu vou ligar com menos 3. O zero, se eu substituir aqui, lembrando que isso daqui é vezes. 2 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 1, menos 1. Então, eu vou ligar aqui. Substituindo 1, 2 vezes 1 vai dar 2. 2 menos 1, 1. Então, esse 1 eu ligo com 1. Substituindo x por 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 1, 3, aqui eu ligo com minha função 3. E aí, na letra B, ele pede para eu, diante disso daqui, determinar quem é o meu domínio, quem é o domínio de H, aqui no caso H, quem é o domínio de H? O domínio de H é a função A, menos 1, 0, 1 e 2. Ele pede para eu determinar o contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. Menos 4, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. E a imagem de H são os elementos do contradomínio que estão se relacionando com o domínio. Ou seja, menos 3, menos 1, 1 e 3. Está aqui a nossa resposta.